Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo pela sua TV Arapuã, apresentando hoje um Frente a Frente especial. Você acompanha a partir de agora o debate entre os candidatos à presidência da OAB Seccional Paraíba. Um confronto direto entre os candidatos Arrisson Targino, Maria Cristina Kiel e Raoni Vita, em plena reta final da eleição marcada aí para a próxima quinta-feira. Engana-se quem pensa que este é um debate importante apenas para a categoria. Não é, importa a toda a sociedade. Somente uma advocacia forte e protegida para exercer seu trabalho é capaz de contribuir em favor do ideal proposto pelo Estado de Direito, que supõe aí a garantia efetiva dos nossos direitos. Leis, promotores de justiça, magistrados e advogados, no âmbito público ou privado, fazem parte de um todo cuja finalidade deve ser uma sociedade justa que vise uma convivência harmônica entre as liberdades individuais e o bem-estar comum. Quando qualquer uma dessas partes falha ou não consegue atuar em sua plenitude, é o indivíduo como parte desse grande contrato social que é inteiramente prejudicado. Para a advocacia, a OAB é, portanto, o escudo e a lança permanente na luta em favor do exercício de suas atribuições. Vamos saber como cada um dos nossos candidatos de hoje deseja manejá-la caso assuma a presidência da Ordem aqui na Paraíba. Fica ligado, Frente a Frente está no ar. Doutora Maria Cristina Kiel, doutor Arrisson Targino, doutor Raoni Vita, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui, desejo um bom debate a todos. Daqui a pouco vocês vão falar, porque antes eu quero, na verdade, apresentá-los ao nosso telespectador. Você acompanha, a partir de agora, um breve perfil, na voz da nossa Adriana Saito, um perfil da apresentação aqui dos três candidatos que estão nessa noite aqui no Frente a Frente. Atualmente, 10.718 membros estão aptos para votar em um dos três nomes que disputam a vaga. São eles: Arrisson Targino, candidato da situação, apoiado pelo atual presidente da OAB Paraíba, Paulo Maia. Ele divide chapa com a advogada Isabelle Ramalho. Arrisson nasceu em Campina Grande. Mestre em Direito pela PUC de São Paulo, já foi vice-presidente da OAB e exerceu inúmeras funções públicas e acadêmicas, entre elas a Procuradoria-Geral do Estado, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral e membro de comissões nacionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Maria Cristina, mais conhecida como Kiel, é candidata da oposição, divide chapa com o advogado Rômulo Palitor. Kiel nasceu em Campina Grande e é a primeira mulher a disputar o mandato na entidade desde a fundação da Ordem aqui no estado. Advogada, professora, atualmente ela ocupa a presidência do Instituto Brasileiro de Direito da Família e é membro da Comissão Especial de Direito da Família e Sucessões do Conselho Federal da OAB. Raoni Vita também é candidato da oposição e divide chapa com a advogada Thaisa Gadelha. Raoni nasceu em João Pessoa. Ele é mestre em Direito Internacional e bacharel em Ciências Jurídicas. Dentre as funções exercidas, preside o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba e tem atuação em Direito Eleitoral Constitucional. Ok, são os três que estarão aqui nos próximos 60 minutos debatendo aqui, você acompanhando. Bom, vamos saber aqui das regras desse primeiro bloco para você acompanhar direitinho aqui esse debate. Neste bloco, cada candidato tem 1 minuto e meio para responder a pergunta: por que a advocacia deve votar em você para assumir a presidência da OAB Paraíba? Na sequência, um sorteio define quem abre a rodada de perguntas sobre temas já determinados. O apresentador vai sortear ao vivo o tema a ser discutido. O candidato escolhe um oponente para debater. Cada candidato tem 2 minutos para apresentar as propostas, 1 minuto e meio para tecer comentários, 1 minuto para réplica e 30 segundos para tréplica.
Ok, de acordo com o sorteio prévio que fizemos aqui com as assessorias dos candidatos, a ordem de fala dessa apresentação inicial ficou aí entre o candidato Raoni Vita, após a candidata Maria Cristina Kiel e fechando o candidato Arison Targino. Então, doutor Raoni Vita, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Por que a advocacia paraibana deve votar em você para assumir a presidência da OAB da Paraíba? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, candidatos. Uma boa noite especial à advocacia paraibana. Na verdade, Luiz, me chamo Raoni Lacerda Vita, tenho 36 anos de idade e 13 anos de atividade advocatícia efetivamente militante. Estou aqui não como um candidato em mim mesmo, represento um número muito plural de colegas advogados do sertão ao litoral, milhares de colegas com os quais, inclusive, nos reunimos nesse final de semana que passou. E, pessoal, nesta eleição só existem dois lados. Existe, de um lado, duas candidaturas que falarão após a minha fala, que representam o status quo, que representam a atual gestão, os últimos 5 anos em que nada se avançou aqui na advocacia da Paraíba, e você que está em casa sabe muito bem disso. Uma instituição que nos últimos anos gastou milhões de reais com a aquisição de um terreno, que hoje está entregue aos matos, uma gestão que foi conhecida por um grande escândalo de assédio sexual, muito mal resolvido. E hoje nós temos uma opção diferente, uma opção de ir em frente, uma opção de quem tem atitude. A gente quer uma instituição, pessoal, você que está em casa, que vá enfrentar o problema do piso salarial da advocacia que foi prometido por essa gestão que está aí e nunca foi cumprido. Nós precisamos profissionalizar a nossa comissão de prerrogativas, fazer concurso, selecionar e remunerar. Mais uma promessa dessa gestão que acaba e que não foi cumprida. E, por fim, nós precisamos ter muita atitude para voltar a ter uma OAB representativa e que consiga dialogar com as autoridades constituídas aqui da Paraíba e conseguir os grandes feitos que a advocacia precisa. Ok, doutora Maria Cristina Kiel, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui no debate. Por que a advocacia paraibana deve votar em você para assumir a presidência da OAB da Paraíba? Boa noite, Luiz. Boa noite, candidatos. Uma boa noite especial para a advocacia que nos assiste e para os integrantes da chapa Por Você pela OAB. Sou Maria Cristina, ou simplesmente Kiel. Represento, nos 90 anos de história da OAB Seccional Paraíba, a primeira candidatura de uma mulher à presidência da seccional. Como advogada e professora, defendo inclusão e representatividade. É necessário que cada advogado vote a sentir o retorno que paga de sua anuidade. Desburocratizar, incluir, ter transparência na utilização dos recursos e lutar incansavelmente pela advocacia, esta é a minha luta. É preciso transformar a OAB em uma entidade de defesa da advocacia. Eu me preparei para este momento e tenho ao meu lado um time de colegas altamente qualificados para implementar este projeto de valorização da advocacia. É chegada a hora de transformar a OAB nesta entidade de defesa da advocacia. Por isso eu convido você a fazer história junto comigo e na próxima quinta, Por Você pela OAB, resgatando a dignidade e a autoestima de ser advogado, de ser advogada, entrar para a história, reformulando tudo que está aí e começando, de fato, o enfrentamento das questões que precisam ser enfrentadas. Por Você pela OAB. Vote Kiel, vote 90. Ok, agora, sua vez, doutor Arison Targino, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Por que a advocacia paraibana deve votar em você para assumir a presidência da OAB aqui no estado? Boa noite, Luiz Torres. Boa noite, Raoni, Maria Cristina. Eu creio que pedimos o voto porque não nos representamos. Eu não represento a mim mesmo, represento um coletivo de advogadas e advogados de todas as regiões do estado, das mais diferentes visões de mundo e das mais distintas áreas de atuação, comprometidos com a manutenção de um modelo de gestão que se mostrou inclusivo, participativo e verdadeiramente horizontal, que garantiu na OAB relações horizontais entre todos e, de forma disruptiva, abriu as portas da OAB para todas e para todos. Baseado neste modelo e neste coletivo, eu me disponho, com a experiência que angariei nesses 35 anos de advocacia, aprendendo direito, praticando direito e ensinando direito, a utilizar de toda a experiência, tanto minha quanto deste coletivo, para irmos adiante, irmos além e podermos cada vez mais garantir efetividade das ações da OAB
e fazer com que ela seja efetivamente de todos e de todos. Estou neste debate na expectativa de que possamos discutir ideias, propostas e projetos para a OAB, evitando a incursão, lamentavelmente frequente, de agressões pessoais e fake news e partindo, sim, para discutirmos a melhor forma de valorizar a advocacia e a nossa entidade. Por isso, convido a todos a participarem do debate e, na quinta-feira, votarem na chapa 11. Ok, então, devidamente apresentados, a gente, na sequência aqui, vai para as perguntas de temas já determinados, onde as assessorias já têm aí o conhecimento das perguntas que serão feitas aqui aos candidatos. Para a gente abrir e saber qual será o início dessa sequência, vamos fazer o sorteio aqui, tá, os nomes nessa urna dos 3 candidatos. As assessorias acompanharam a colocação aqui, a inserção na urna. A gente vai puxar aqui para poder escolher quem abre essa rodada de perguntas determinadas. Então a gente puxa aqui, abre o nome da candidata Maria Cristina Kiel. Ela abrirá aqui essa rodada e a gente segue aí numa sequência em que não trave o debate. Então, doutora Maria Cristina Kiel, eu vou retirar agora os nomes dos candidatos. A gente já sabe que a doutora Maria Cristina vai começar e vou colocar os temas que estarão colocados aqui e a gente vai sortear e a partir daí cada candidato vai debater sobre um dos temas aqui selecionados. Então, o primeiro tema que a doutora Kiel irá responder e escolher um debatedor será custas judiciais. Está aqui, custas judiciais na Paraíba. Doutora Maria Cristina, quem a senhora escolhe para debater sobre custas judiciais? Luiz, eu vou escolher o candidato Arrisson, que nos honrou com a presença dele. O candidato Arrisson, então, será seu debatedor. Então, vamos lá, custas judiciais. A senhora terá 2 minutos para responder a pergunta sobre como é que a senhora encara os valores das custas judiciais aqui na Paraíba e se há propostas efetivas que possam combater e possam garantir a redução dessas custas processuais aqui no Estado. 2 minutos. As custas judiciais e taxa judiciária da Paraíba é algo que causa uma grande dificuldade tanto para o ofício da advocacia quanto também para a efetivação do acesso à justiça. Nós sabemos que é imprescindível que haja uma articulação institucional para que a lei de custas, que é de iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça, possa vir a ser rediscutida. E é importante que a OAB assuma o seu papel de protagonismo nesta discussão. As custas elevadas, elas não atendem ao ideal de justiça, ainda mais porque, associada ao indeferimento contumaz da gratuidade processual, faz com que haja um verdadeiro obstáculo para que você advogue e para que o constituinte tenha o direito fundamental de acesso à justiça resguardado. Precisamos, então, reativar esse diálogo institucional e de forma perene, altiva e contundente. Eu acredito no consenso e na resolução pela força do diálogo, mas é importante que haja um enfrentamento quando necessário. Nós vimos que há 6 anos muito pouco se avançou em relação ao tema das custas judiciais e taxa judiciária. Diante disso tudo, é necessário que a advocacia saiba que é preciso se articular institucionalmente junto à presidência do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Governo do Estado para rediscutir a lei de custas juntamente com o protagonismo da OAB. Eu pergunto ao candidato Arrisson, que é o candidato da situação, que nos honrou e respeitou a advocacia, estando presente hoje aqui, como ele enxerga o enfrentamento do tema das custas pela atual gestão, que ele é o candidato da continuação ou do continuismo. As custas judiciais da Paraíba são inegavelmente escandalosas. Não há justificativa racional que possa fundamentar que a Paraíba cobre as custas judiciais mais altas da nação, estando nós em um estado dos mais sofridos de todo o país. Nesse sentido, a OAB tem sido combativa em relação a este fato, se indignando e buscando o tribunal para elaboração, inclusive como procurou, de um anteprojeto específico de modificação das normas. Lamentavelmente, como o tribunal não remeteu o projeto à Assembleia, restou a OAB da Paraíba buscar o Supremo Tribunal Federal e, através do Conselho Federal da OAB, ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade
que lamentavelmente não foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, não obstante todo o esforço feito na distribuição de memoriais, de argumentos, de entrega de memoriais pessoais aos membros do Supremo Tribunal Federal. É preciso não esquecer a luta e, em meu tempo, nós voltaremos sim a dialogar com o Tribunal de forma qualificada sobre o tema, mas não deixaremos de ir ao Conselho Nacional de Justiça buscando a uniformização das custas judiciais em todo o Brasil, que é um pleito que o Conselho Federal tem levantado e tem feito durante este tempo. A expectativa é que, com o diálogo qualificado e com a indignação social, nós possamos sim sensibilizar o tribunal e voltar também à luta, porque esta luta final é de todas e de todos. E a OAB da Paraíba, como hoje, amanhã, certamente não haverá de ficar calada frente à indignidade e ao valor das custas. As custas judiciais da Paraíba, ela é escandalosa se nós compararmos em relação à situação econômica do nosso Estado e, em termos de Brasil, ela é uma das mais altas. Isso faz com que haja, de fato, essa indignação. Com relação ao enfrentamento, é necessária essa articulação da forma como houve, por exemplo, nos outros estados, a exemplo de Pernambuco, em que há o fracionamento das custas e você não precisa recolher de início todo aquele montante. Muitas vezes você deixa de ajuizar a ação, fica ainda com aquele direito sem uma justa defesa, porque você fica sempre discutindo a questão da possibilidade econômica do seu constituinte diante da negativa indiscriminada da gratuidade processual e, até hoje, até essa situação do Conselho Federal, ao que me consta, ele foi do Conselho Federal de São Paulo e que efetivamente não teve essa proeminência da Paraíba no enfrentamento da questão. Isso precisa ser... É preciso esclarecer a candidata que, em verdade, quem ingressou com a ação relativa às custas da Paraíba foi o Conselho Federal do Brasil, a pedido da OAB da Paraíba. A ação específica questionada é, evidentemente, a ação das custas da Paraíba e esse resultado que ocorreu no Supremo deu-se uma perspectiva equivocada do membro divergente ou do voto divergente que entendeu de comparar custas da Paraíba com de São Paulo e assim não garantir êxito. Ok, fechando então esse embate, agora doutor Arson, que dá sequência, vou escolher aqui o tema, o senhor vai responder a minha pergunta e naturalmente, obrigatoriamente, o seu debatedor será o candidato Raoni Vita. Então vamos aqui, doutor Arson vai responder a pergunta sobre jovem advocacia. Doutor Arson, a gente tem acompanhado os desafios todos da jovem advocacia, daquele estudante de direito que termina o curso, passa, é aprovado no exame da OAB, mas tem dificuldades de inserção no mercado e quando assim o faz e quando consegue, com baixíssimas remunerações. O senhor tem propostas para a jovem advocacia para realimentar a esperança do jovem advogado? Sim. Há uma preocupação muito forte com a jovem advocacia, tanto dessa gestão quanto nas propostas que temos. É bom nunca esquecer que na gestão do presidente Paulo Maia, nós tivemos o fato inédito no Brasil de garantir 5 anos de abatimento de 50% das anuidades nos 5 primeiros anos para a jovem advocacia. Se parece pouco, é bom lembrar que nem outro estado da nação garante esse abatimento da anuidade nos tempos mais desafiantes do implemento do efetivo profissional da jovem advocacia. Nós haveremos de dar continuidade a este cuidado e, para isto, inclusive, lançamos um programa OAB Conecta que visa garantir uma série de ações voltadas à jovem advocacia, como, no primeiro eixo, o programa Impulso, que visa garantir um conjunto de ações voltadas à preparação da arte do ofício de advogar, coisa que a universidade não se desincumbe com facilidade. Do mesmo modo, no segundo eixo de atuação do OAB Conecta, nós estamos propondo uma grande escola de empreendedorismo, de forma a capacitar, orientar e habilitar o jovem advogado para o exercício do seu plano de negócios na advocacia, discutindo sobre gestão de escritório, sobre inovação e marketing jurídico. E no terceiro eixo de atuação, um programa específico de mentoria que buscará fazer o diálogo entre a experiência e os jovens advogados, desta forma garantindo
que escritórios habilitados e referenciados possam receber os jovens advogados e nessa troca de experiências todos, afinal, possam crescer juntos. É preciso que se compreenda que esse programa é interdependente e, da mesma forma, independente, possibilitando a cada um dos jovens advogados ingressar em qualquer desses 3 eixos e, desta forma, melhor qualificar-se para o exercício da advocacia. A OAB é, sobretudo, da jovem advocacia, parcela considerável de todos que a fazem. Quando a gente ouve a fala do candidato, a gente até pensa que ele é um candidato de oposição, porque nós estamos, candidato, há 5 anos de uma gestão que não fez nada disso que o senhor está prometendo agora. O senhor se apresenta como um sucessor do atual presidente. Por que é que não construíram, por exemplo, as cabines de estudo que foram prometidas? Está no plano de ação da eleição passada. Por que não abriram as bibliotecas? Por que não foi criado o piso salarial da advocacia, uma promessa já de 2 campanhas seguidas e que agora tenta se apresentar como se fosse revolucionar o mercado? O programa da residência jurídica que a gente apresentou, eu vejo aí que o candidato adaptou a nomenclatura e agora vai pretender implementar algo que a gente garantiu que faria. A partir do próximo ano, pessoal, tenho certeza, o jovem advogado que está saindo da faculdade, você que está saindo de casa, da faculdade, você sabe que quando você recebeu sua carteira da OAB, você não teve nenhum apoio da atual gestão. A atual gestão simplesmente deixa a advocacia ao solto, no máximo ela convida para você participar de uma comissão, mas também não dá qualquer tipo de apoio. A gente tem que apoiar a jovem advocacia nesse momento inicial, que é o momento que ela mais precisa. O programa da residência jurídica, a gente vai fazer convênios com dezenas de escritórios aqui na Paraíba para abrir as portas para você ter a primeira oportunidade e aprender, caso queira, como é a arte de advogar que não é ensinada nas faculdades. Você vai poder aprender a lidar com clientes, a realizar sustentações orais, ter o relacionamento no cálculo de honorários advocatícios, dentre outras condições. Fico feliz de perceber que a chamada oposição apoia as propostas da dita situação que orgulhosamente represento. Porque negar a existência do abatimento de 5 anos de 50% para dar a idade do jovem advogado é fugir à realidade. Negar a existência de token gratuito como um serviço a mais para a jovem advocacia é não perceber a realidade. Negar a existência de uma quantidade imensa de cursos realizados para a capacitação do ofício de advogar para o ofício do exercício profissional realizados pela Escola Superior da Advocacia é buscar negar a realidade. Não é negando a realidade, candidato, que nós construímos para frente. Em nosso tempo, nós vamos sim avançar cada vez mais. O OAB Conecta é uma série de programas que agregam experiências e agregam capacidade de sim avançar com responsabilidade, sem propostas mirabolantes, sem prometer o que não se pode fazer, mas garantindo cada vez mais avançar rumo ao prestígio e o respeito à jovem advocacia. Candidato, é importante que fique claro, e você que está em casa vai saber disso, que essa mudança de 3 para 5 anos não foi nessa gestão. Eu, inclusive, participei, votei enquanto vice-presidente, estava na sessão, se quiser eu posto aí na internet as fotos da sessão em que a gente aprovou isso, eu participei dessa... O senhor não estava sequer na gestão naquela época. Com relação à questão do token, isso aí foi um escândalo, porque fizeram um convênio com a instituição para dar o primeiro token, só que para você fazer o seu certificado, você tem que pagar mais caro do que comprar um token e fazer um certificado em outra instituição. A gente precisa ter seriedade. Ok, então para fechar aqui, o candidato Raoni vai responder aqui a última pergunta do tema e a partir dela, obrigatoriamente, tem que fazer esse debate com a doutora Maria Cristina Kio. Então o tema para que se feche aqui esse debate desse bloco é prerrogativas da advocacia. É sobre esse tema que o doutor Raoni Vita vai discorrer agora. Doutor Raoni Vita... não se pode pensar num pleno exercício da advocacia sem as prerrogativas garantidas no trabalho e o exercício da advocacia. Como é que você encara e avalia o cenário atual em relação às prerrogativas e, principalmente, quais são suas propostas para assegurar o efetivo cumprimento de todas elas? Você que está em casa, você sabe por que é que delegado, promotor, juízes... Muitas vezes, alguns deles não respeitam as nossas prerrogativas porque nossa própria instituição não respeita a advocacia. Essas 2 candidaturas que estão aqui, uma que se diz de oposição e a outra que é o candidato oficial da gestão, eles nada fizeram para garantir esse respeito. E, pelo contrário, o atual gestor chegou ao cúmulo
de ir às redes sociais neste final de semana e chamar a advocacia de vira-latas. Então, como é que nós temos um presidente que não respeita a advocacia? Como é que a advocacia vai esperar ser respeitada pelas demais autoridades? A gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa ter que, na nossa instituição, um representante que respeite a advocacia e lute pelas suas prerrogativas. E é por isso que nós vamos profissionalizar a Comissão de Prerrogativas. Isso que foi uma promessa de campanha da atual gestão, que passou aí esses últimos 5 anos sem cumpri-la. Mas a gente vai tirar do papel, a gente vai fazer concurso público para contratar e remunerar advogados e advogadas em todo o estado da Paraíba, em cada uma das subseções. E além disso, você que está em casa vai ter a certeza, na primeira semana da nossa gestão, a gente vai criar uma comissão de relações institucionais, porque a OAB ela precisa voltar a dialogar com associações de policiais, associações de magistrados, fazer eventos, tanto acadêmicos como sociais. A gente precisa reatar os laços, porque a gente não pode mais admitir, como a gente teve 3 meses atrás, uma colega grávida que foi expulsa de uma delegacia de polícia sob a mira de fuzis, entrou em contato com a Comissão de Prerrogativas da OAB e recebeu um não como resposta. A porta da delegacia foi literalmente fechada na sua cara, a gente tem gravações disso e lamenta muito, mas a gente vai mudar esse cenário, a gente vai mudar essa realidade, votando, obviamente, na chapa 10, que é a única que tem atitude, é a única que é uma mudança efetivamente real para o estado de coisas que a gente tem hoje aqui na OAB da Paraíba. O candidato Raoni continua com aquela ideia fixa de ser o único proprietário e legitimário da chapa da oposição e ainda incorpora o discurso do seu conselheiro federal, que na eleição passada era oponente do seu sócio, aí ficava dizendo que o sócio era então situação B. Discurso e agora implementa. Mas vamos falar em prerrogativas. Prerrogativas precisa sair do papel. Você, meu colega advogado, meu ex-aluno, sabe que prerrogativa existe no papel, mas não se cumpre, não se respeita a advocacia. E é necessário resgatar esse respeito. Inauguraremos as Procuradorias Regionais de Prerrogativas em todas as subseções e faremos, sim, concurso público para a Procuradoria-Geral de Prerrogativas e Procuradoria-Geral Adjunta. Faremos também colégios de presidentes de prerrogativas, porque é necessário extinguir essa criminalização recorrente à advocacia. O advogado merece respeito, merece dignidade. E é isso que nós vamos lutar incansavelmente. As prerrogativas não podem ser apenas letras em um papel. É necessário que você, advogado e advogada, que tantas vezes não foi atendido pelo magistrado, saiba que conosco na OAB você vai ser respeitado e ter sua dignidade preservada. Por isso, venha conosco na próxima quinta. Vote Kill, vote 90. Candidata, eu relato a senhora como representante de uma chapa que apresenta um modelo de continuidade, porque, por exemplo, estamos falando sobre o tema prerrogativas. O presidente da Comissão de Prerrogativas, durante quase todos esses últimos 5 anos, está na sua chapa. Ele é candidato a conselheiro estadual. A gente não pode omitir esses fatos, a gente não pode querer brincar com a inteligência da advocacia que está em casa. A chapa da senhora representa a manutenção do atual modelo. Seu secretário-geral é da atual gestão, seu tesoureiro seu conselheiro federal Isso não, a senhora não tem que se envergonhar, querer esconder isso, não. A gente vai mudar a cara da Comissão de Prerrogativas, pessoal. A gente vai criar também a Central de Celeridade para receber as denúncias de colegas que estão tendo problemas no andamento processual, colegas que estão tendo problemas no indeferimento indiscriminado da gratuidade judiciária. A OAB ela vai receber essas suas denúncias, vai garantir o seu anonimato e a gente vai ingressar com as medidas correcionais quando for um caso. Porque a atual gestão não entrou com absolutamente nenhuma medida correcional nem criminal contra as autoridades que desabonaram nossas prerrogativas. É interessante nos lembrarmos que as prerrogativas, elas partem de um pressuposto de valorização da própria advocacia. Nesse sentido, é importante você ser respeitado também na questão de sua remuneração, do seu salário, de um piso ético. E esse candidato que tanto reclama da Comissão de Prerrogativas, ele foi vice-presidente justamente na época em que esse conselheiro era o presidente das prerrogativas e nada fez. Então, hoje, eu peço seu voto de confiança para fazer o que não foi feito em 6 anos, onde ele era o vice. Obrigada. Tá aí, fechamos aqui essa rodada, fechamos esse bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e na volta é o tempo de você tomar uma aguinha, porque na volta temas livres entre os candidatos aqui, para eles debaterem ao vivo no Frente a Frente. Rapidinho,
A gente está de volta. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por